Que igreja linda, hein? Meu Deus do céu. Deus abençoe vocês. O Senhor está conosco, fazendo grandes coisas, meus irmãos. Meu coração se sente muito feliz por tudo aquilo que já senti, já ouvi, já compreendi da parte do Senhor. Todos os direcionamentos que Deus já nos deu aqui. Amém, meus queridos? Quantos já foram direcionados pelo Senhor? Aleluia. E eu quero rapidamente compartilhar aqui uma palavra com cada um dos irmãos. Vou ser breve, é só um recado de Deus para a vida dos irmãos, amém? Quantos querem ouvir o recado de Deus? Amém! Amém. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, carta aos Efésios, capítulo de número 5. Nós iremos ler aqui o versículo 15 em diante. Efésios capítulo 5, versículo 15 em diante. Vamos ler até o versículo de número 21. E aqui o apóstolo Paulo, quando se dirige à igreja de Efésios, ele se dirige à comunidade de fé, ele se dirige à igreja, ele se dirige aos crentes daquela época, e por intermédio do Espírito Santo se dirige a todos os crentes em Jesus Cristo ao longo de tantos anos, décadas, séculos, e se dirige a nós nesta noite. O próprio Deus se dirige a nós nesta manhã por intermédio de sua palavra. Já está ali no telão, Efésios 5:15, a nova versão internacional, NVI, que diz assim a palavra: tenham cuidado. Olha o conselho de Deus para nós, amém, irmãos? Já estou ministrando a palavra, então preste atenção no que a Bíblia está nos dizendo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Versículo 16: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam o quê? Insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus que foi liberada a esta igreja, aos nossos corações para este ano, qual que é? Quem me ajuda aí? Ano de crescimento. Glória a Deus. Ano de crescimento. Nós temos um slide, coloque o slide sobre a palavra que Deus nos entregou aqui nesta manhã para este ano. E é tremendo, meus queridos, e eu quero incentivá-los. Todas as mensagens que nós estamos ministrando aqui nesta igreja estão sendo baixadas no YouTube. Então você pode assistir. De repente você não veio domingo passado, assista a mensagem do domingo passado. O Senhor falou tremendamente conosco sobre unidade que é a chave para o crescimento. E hoje eu quero falar sobre prioridades, vivendo uma vida com prioridades. Deus tem nos dado aqui um ano de crescimento, o crescimento na esfera espiritual, pessoal, familiar, ministerial. E muitas vezes, meus queridos, quando a gente começa a meditar na nossa vida e tantas coisas que a gente tem que fazer, às vezes num único dia, são tantos e tantos compromissos, são tantas e tantas coisas que nós precisamos resolver, são tantos problemas que às vezes
chegam até nós, notícias de diversas esferas, a gente às vezes se perde. E o Senhor nos traz aqui nesta manhã para dizer: você precisa priorizar algumas coisas. E a partir do momento que você começar a priorizar estas coisas, todas as demais serão acrescentadas sem dores. Amém? Eu esta semana revisitei o panfleto aqui, os meus planos para 2024. Terminou o mês de janeiro, eu revisitei. Você pegou esse panfleto aqui, meus planos para 2024? Se você não pegou, tem alguns ainda na recepção, não é isso? A pastora Najara está ali. Depois, ao sair, antes de sair, procure para você preencher também o seu planejamento para 2024. E eu revisitei, terminou o mês de janeiro, eu revisitei, e eu vi que eu consegui aplicar no mês de janeiro aproximadamente 40% daquilo que eu planejei no meu ano. Eu fiquei feliz, 40% no primeiro mês. E aí o Senhor falou comigo: agora precisa ser constante, porque não adianta aplicar 40% em janeiro e abandonar esses 40% em fevereiro. A gente tem que ser constante. Nós ministramos a palavra sobre constância aqui também, em janeiro. Já apliquei 40%, glória a Deus. Agora fevereiro a meta é chegar nos 60%, 70%. Quem sabe eu termino o primeiro trimestre do ano com 100% do meu planejamento em prática. E aí eu preciso ter disciplina para manter, e mais do que isso, priorizar aquilo que eu consagrei ao Senhor, os meus planos que eu consagrei ao Senhor. Então é importante, meus queridos, que nós venhamos estabelecer prioridades para a nossa vida. Aqueles que me acompanham há mais tempo já conhecem a mensagem que eu vou ministrar nesta manhã de cor e salteado, mas eu quero trazer isto para a igreja, porque eu já falei muito em reuniões de casais, já falei muito em reuniões de obreiros, em alguns pequenos grupos que nós formamos aqui na igreja. Já falei muito sobre priorizar coisas para a nossa vida, e isso é importante. Hoje eu quero trazer aqui neste culto para esta igreja quais são as prioridades, o que você, como cristão regenerado por Deus, que passou pelo novo nascimento, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, que é um servo legítimo do Senhor e veio hoje aqui neste culto para tomar uma santa ceia, para participar do corpo de Cristo, para participar do sangue de Cristo, estando em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja. Quais são as nossas prioridades então? E antes de eu entrar nas prioridades, me chamou muito a atenção os versículos aqui da palavra de Deus que nós lemos. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, vai dizer: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. É o primeiro alerta de Deus para nós. Tenham cuidado, não vivam, em outras palavras, não vivam de qualquer maneira. Vocês precisam observar a maneira como vocês se portam. Vocês precisam observar quais são as prioridades para a sua vida. Não vivam de qualquer maneira. E o apóstolo Paulo vai continuar a dizer: não seja como pessoas insensatas. O que é o insensato? É aquele que não tem bom senso, que não anda conforme o bom senso, que não anda conforme a razão, mas as emoções. É aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, à justa medida. Uma pessoa insensata é uma pessoa doida, é uma pessoa insana, é uma pessoa que anda delirando. O apóstolo Paulo vai dizer: não andem, tomem cuidado, para que vocês não sejam como os insensatos, mas como sábios. Versículo 15. Quem é o sábio? O homem mais sábio que a terra conheceu. Salomão, ele vai dizer no Provérbios 9:10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Quem é o sábio?
Os sábios são os filhos que já aceitaram o convite de Deus e que ama as suas repreensões e se beneficia com seus ensinamentos. A Bíblia traz a figura do homem sábio, aquele que segue o caminho do Senhor, que medita na palavra. Salmo 1 vai dizer que bem-aventurado ou felizes são as pessoas que não andam segundo os conselhos dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam na roda dos escarnecedores, mas antes têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essas pessoas serão como árvore plantada junto a ribeiro de águas, e tudo que essas pessoas fizerem prosperará. Glória a Deus. Glória a Deus. Este é o sábio. Se atentem da maneira como vocês vivem, não vivam como insensatos, mas como sábios. Versículo 16: aproveitando ao máximo todas as oportunidades. O sábio não deixa escapar as oportunidades que Deus coloca em seu caminho, na sua vida, porque os dias são maus. E no versículo 17 ele continua dizendo: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O sábio é aquele que procura compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Pastor, eu preciso me tornar um religioso para compreender a vontade. Não, se você se tornar um religioso, você está sendo mais insensato do que sábio. Deus não quer que você se torne um religioso. Deus, Ele te chama para que você se torne um amigo dEle. Um amigo dEle. Amém, meus queridos? Jesus vai dizer aos seus discípulos: não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque tudo que eu recebi do meu Pai, eu o fiz conhecer a vocês. É lindo isto. Procure entender qual é a vontade do Senhor. Em versículo 18 vai dizer: portanto, não se embriaguem com vinho, fazendo uma alusão aos prazeres do mundo, terrenos e momentâneos, porque o vinho há libertinagem, há devassidão, porque no vinho há contenda. Mas qual é o conselho de Deus para nós no versículo 18? Coloca na tela, Efésios 5,18. O conselho de Deus é: mas deixem-se encher pelo Espírito. Mas sejam cheios com o Espírito. Aleluia. A primeira prioridade da vida de um cristão é o Senhor. A nossa primeira prioridade deve ser a nossa relação com Deus, meus queridos. Essa tem que ser a nossa primeira prioridade. Jesus vai dizer lá em Marcos 12:30: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus vai acrescentar dizendo: não há outro mandamento maior do que estes. Pastor, como eu devo amar a Deus? De todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a minha força. Agora prestem atenção, nós não somos capazes de amar a Deus desta forma. Agora nós temos um problema, não é isso? O mandamento é: ame ao Senhor acima de todas as coisas. Ame a Deus acima dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido, do teu trabalho, dos teus negócios, dos prazeres, das tuas paixões. Ame a Deus acima de todas as coisas. Faça de Deus a primeira prioridade da tua vida. Aí na sequência o pastor Héctor está dizendo: mas você não é capaz de amar a Deus desta forma. Como é que a gente resolve essa equação? Amados, nós somos maus. O amor que nós
temos a oferecer é um amor egoísta. O amor que nós temos a oferecer é um amor mesquinho, um amor que quer algo em troca. Eu te amo enquanto você está me servindo. As pessoas aí fora são assim, nós somos assim, amados. Enquanto você serve para mim, eu te amo. A partir do momento que você pisou na bola, tchau. O que mais a gente vê aí são pessoas reclamando, mas eu servi essa pessoa há 20 anos, um dia que eu pisei na bola, acabou a relação. O que mais nós vemos são casamentos sendo destruídos, 20, 30 anos de casados, e por causa de uma questão, um momento, uma fase, o casamento é dissolvido, porque o nosso amor é limitado, é mesquinho, é egoísta. Mas se a Bíblia nos dá um mandamento dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, como é que a gente faz? Nós temos que seguir o conselho da própria Bíblia. Qual que é? Não vos embriaguem com vinho, não se embriaguem com as coisas deste mundo, mas permitam-se ser cheios do Espírito Santo, porque é somente pelo Espírito Santo que nós seremos capazes de manifestar este amor a Deus e a priorizá-lo em nossa vida. Amém, meus queridos? A importância de ser cheio deste Espírito Santo, ter uma vida cheia do Espírito Santo é que vai fazer diferença na sua vida, em todos os outros aspectos. Porque eu só terei condições de amar a minha mulher incondicionalmente se o amor de Deus estiver derramado sobre a minha vida, se eu estiver cheio do Espírito Santo. Eu só terei condições de amá-los aqui, meus queridos, de abdicar da minha vida para o ministério, para servi-los aqui, se eu estiver com o meu coração cheio do Espírito Santo. Porque há momentos que dá vontade de largar tudo e falar, sabe de uma coisa? Eu não vou falar com esse irmão, mas o Espírito Santo nos enche e gera em nós este amor a cada um dos irmãos. O segundo mandamento, ame o próximo como a ti mesmo. Como nós podemos fazer isto? Como nós podemos ser o bom samaritano da parábola? Quando os nossos corações estiverem cheios do Espírito Santo. Nós louvamos aqui muitos hinos que falavam sobre o fogo me queima, o fogo me aquece, o fogo nos olhos do Senhor me atraiu. Que é este fogo? Fogo na Bíblia é sinônimo do Espírito Santo. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer: como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é, da mesma forma que o fogo purifica o ouro, porque quando a gente tira o ouro, não sei se alguém já trabalhou com extração de ouro, mineração, mas quando o ouro sai da sua forma bruta, precisa ser aquecido pelo fogo, para que aquelas impurezas sejam separadas. O ouro só se torna puro quando é aquecido pelo fogo, quando é derretido pelo fogo. E nós só nos tornaremos pessoas melhores quando a gente passar a permitir que o Espírito Santo nos molde e nos transforme. Aleluia. É só o Espírito Santo capaz de nos transformar. Apocalipse 3, versículo 18, Jesus falando a uma das igrejas da Ásia, vai dizer: dou-lhes este conselho, comprem de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. O que é este fogo refinado no fogo que tornará rico? Ele está falando de uma igreja que era rica, que se gabava de ter propriedades, de ter dinheiro. Ele diz: eu dou o conselho, você precisa comprar o fogo do Espírito Santo, o fogo que refina o ouro, o Espírito Santo que traz e gera em nós uma transformação. E quando esta transformação for gerada, aí você pode dizer: eu sou rico. Compre roupas brancas, revista-se
para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os teus olhos para enxergar. É este relacionamento com Deus, meus queridos, que deve ser a nossa prioridade número 1. Antes de iniciarmos a nossa semana, a prioridade número 1 é Deus. Antes de iniciarmos o nosso dia, a nossa prioridade número 1 é Deus. Antes de pensar como nós vamos resolver os problemas da nossa família, do nosso negócio, a nossa prioridade número 1 é Deus. E eu só consigo me relacionar com Deus por intermédio do Espírito Santo. Portanto, o conselho de Deus para nós é: deixem-se encher pelo Espírito. Aleluia. Amém? Segundo conselho de Deus para nós, ou segunda prioridade para a nossa vida. Alguém chuta aí. Primeira é relacionamento com Deus. A segunda qual que é? Ouvi alguém falar, mas não ouvi direito. Com os irmãos. Mais alguém? O próximo. Amém. O segundo mandamento é: ame o próximo como a ti mesmo. Qual a pessoa, para os casados, qual a pessoa mais próxima de você? Esposa, esposo. Amém. Então, para os casados aqui, vou falar para os solteiros também, para os namorados, para os noivos, vai ter para todo mundo, em nome de Jesus. A segunda prioridade da sua vida é o seu cônjuge. A minha vida, a minha relação conjugal. Quer viver uma vida de vitória, quer passar por um ano de crescimento, nós precisamos entender isto. Primeiro é Deus, segundo é meu cônjuge, é a pessoa mais próxima de mim. Você quer saber, você que é casado? Ela é você, você é ela, está tudo junto, misturado, porque o Senhor disse que dois se tornariam uma só carne pelos laços do matrimônio. Agora não são dois, agora é um. Deixará o homem, a sua família, o seu pai, a sua mãe, e se unirá à mulher. O projeto original de Deus é esse, meus queridos. Se a gente volta em Gênesis, quando Deus olhou para a terra e falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vejam que Deus está em unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, um só. E Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que a Bíblia diz? Deus pega o barro, o pó da terra, forma o boneco, sopra nas narinas daquele boneco e nasce o homem. Como que a mulher é formada? Quem lembra? Da costela de Adão. Calma aí, vamos pensar um pouquinho mais, para que a gente entenda o propósito do casamento e por que devemos priorizá-lo. Deus poderia formar a mulher do mesmo jeito que formou o Adão, o homem. Ele poderia também pegar o barro, amassar, dar o sopro de vida, fazer a alma vivente, seriam dois. Mas Deus não quis fazer assim. Da própria essência do homem, Deus não formou um outro ser apartado do primeiro, Ele quis formar junto. Então é da costela do homem que Ele tira e forma a mulher. Que coisa linda é isso, meus irmãos. Unidade. São um. Olha o que diz Efésios, a carta que nós estamos lendo, a partir do versículo 21, para você que é casado, homem e mulher aqui. Ele vai dizer: sujeitem-se uns aos outros, versículo 21, por temor a Cristo. Versículo 22, para vocês, mulheres casadas: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Isso é lindo. Se a gente ler esse capítulo 5 de Efésios, nós vamos ver 8 vezes que a Bíblia vai nos dizer: faça isso como ao Senhor, haja desta forma como ao Senhor, ande desta forma como ao Senhor. 8 vezes a Bíblia vai se expressar. E aqui no versículo 22, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como
também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Versículo 24: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Versículo 25, para os maridos agora: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. É fácil esse mandamento para os maridos? O que a Bíblia está nos dizendo é: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se entregue pela sua esposa como Cristo se entregou pela sua igreja. E é interessante que para as mulheres, vou voltar um pouquinho para as mulheres, sujeitem. Tem que ser, o que é ser submissa ao marido? É estar sob a missão do marido, estar junto com ele. Uma leitura descuidada, parece que agora a mulher vai virar capacho do marido. Nada disso, irmãos. Isso não é bíblico. O que a Bíblia está dizendo? Andem juntos. Mulheres, estejam juntas na missão do seu marido. Perceba que quando Deus chama os homens da Bíblia, os milagres, eles foram heróis, porque as suas mulheres entraram em suas missões e os apoiaram. Vamos pegar lá Noé. Imagina Noé, Deus falando: Noé, construa uma arca, deu as medidas da arca. Imagina se ele chega na casa e fala: minha mulher, Deus vai destruir o mundo com um dilúvio, pediu para eu construir uma arca, e a mulher fala: o problema é seu, eu não vou te ajudar. Eu creio que não foi assim, amados. Eu acredito que Noé estava engajado na construção da arca, mas tinha ao lado uma mulher ajudadora. Lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão: Abraão, sai da tua casa, sai da casa dos teus pais, do meio da tua parentela, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão vai até Sara e diz: o Senhor me ordenou que aqui está tudo confortável, mas vamos para onde? Querido, vamos para o lugar onde o Senhor vai me mostrar ainda, que eu não sei. A Bíblia diz que o Senhor, que Abraão, ele sai com a sua mulher, com os seus bens, com os seus filhos, e vai. Não tinha filho nessa época ainda. E vai com a mulher do lado. Amém, meus queridos? É assim, isso é o casamento. Nós precisamos priorizar. Nós precisamos entender que nós somos uma só carne, porque se a nossa relação conjugal, meus queridos, não tiver 100%, nós teremos problema, nós não cresceremos durante o ano. Nós devemos priorizar, acertar as diferenças, andar lado a lado, juntos. Homens, ouçam mais as suas esposas, porque Deus deu a elas um sexto sentido, digamos assim. Para o homem, aquela visão de caçador, né? Só olha o que está na frente. A mulher tem uma visão panorâmica. Não sei se é assim na sua casa, na minha é assim. Eu consigo fazer uma coisa de cada vez. Se eu estou lendo um texto e a esposa falando, eu não consigo entender, compreender o que ela está falando. Ou eu paro de ler o texto para ouvi-la, ou eu não vou conseguir compreendê-la. A mulher é diferente, ela está lavando louça, está vendo o que está precisando do filho, está tratando o assunto da igreja, o que precisa levar na lancheira das crianças, e está pensando ainda no domingo aqui na igreja. É só comigo que acontece isso? Eu acho que quando Deus formou Eva, formou a mulher, ele deu um intelecto maior, né? As mulheres são mais inteligentes que a gente. Então, maridos, ouçam as suas mulheres. Ouçam. Senão você vai ter problema. Quer ter problema? É falar: eu vou fazer isso. E a mulher fala: não estou sentindo que a coisa vai bem. Você vai ter problema. Eu lembro de um pastor. Ele contou uma história um tempo atrás, uns anos atrás, dizendo que ia trocar de carro, os filhos tudo pequeno. E aí foi com a mulher numa agência, e na época lá atrás ele viu um Alfa Romeo. Alguém teve um Alfa Romeo aqui? Na época era um carrão, mas era um carro usado, mais velhinho. Ele se apaixonou por aquele carro, e ele levou a esposa, dizendo: olha esse carro aqui, que lindo, maravilhoso. Ela olhou: amor, não estou sentindo de comprar esse carro está meio batidinho, tá velho já, vamos comprar um carro mais
mais simples, mais novo. Ele, não, esse carro é maravilhoso e tal. E aí foram em outras agências, ela disse que, ele conta, dizendo, ela viu um Fiat lá, estava bem mais novinho, um pouco mais simples, mas novo, e ela gostou. Ele falou, não, Fiat eu não quero esse carro, porque ele estava com um Alfa Romeo no coração, ele foi lá e comprou. Aí disse que, primeiro passeio que foi fazer com a família, disse, em São Bernardo tinha um galeto que a gente gostava de ir no final de semana, depois do culto, almoçar. E peguei os 3 filhos, a esposa, botei dentro do carro do Alfa Romeo, todo, e disse que foi, almoçou, e na volta o carro começou a dar problema, parou no meio da estrada. Aí ele disse que a esposa só estava do lado assim, ó. Enfim, no final das contas ele chama o mecânico, e naquela época o mecânico condenou o carro, disse, o motor fundiu, e parece que encheram ali bananas, porque o motor batia, encheram um tanque de combustível de banana para parar. Enfim, ele perdeu o carro, ficou sem o dinheiro, mas ele disse, eu cheguei em casa naquela semana e chamei a esposa e os filhos, eu pedi perdão para ela, assim, minha esposa, me perdoa, eu envergonhei vocês, meus filhos, me perdoem, eu causei vergonha para vocês, eu fui arrogante, não tive condições de ouvir, nunca mais farei isso na minha vida. Maridos, ouçam as suas esposas, amém? Agora, para quem é solteiro aqui, que está arrumando casamento, você precisa entender que a pessoa que você vai escolher vai se tornar um com você. Então você precisa tomar cuidado, é o que a Bíblia está dizendo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Pastor, eu estou apaixonado por aquela menina. Quem é essa menina? Aquela do TikTok que dança todas as músicas de uma maneira que me deixa sem dormir. Toma cuidado. Pastor, eu estou apaixonada por aquele rapaz. Que rapaz é esse? Aquele rapaz que anda todo com o peito estufado. O que ele faz na vida? Não faz nada. Quantos anos ele tem? Tem 25 anos, mas estuda, trabalha, não faz nada. Ele gosta de jogar videogame. Cuidado, minha querida, você vai arrumar para a cabeça. Amém? Os solteiros aqui precisam entender a importância que é de escolher certa pessoa com quem você vai viver pro resto da sua vida. A Bíblia vai nos chamar a atenção sobre jugo desigual. 2 Coríntios 6,14, a Bíblia vai dizer, não se ponham em jugo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça com a iniquidade, o que tem em comum a comunhão entre luz e trevas, que harmonia há entre Cristo e Belial? A Bíblia é contundente para falar sobre jugo desigual. Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Se você não souber escolher, tem pessoas que vão buscar pessoas totalmente diferentes. Você está aqui sendo ministrado por Deus. Deus está dizendo que tem um ano de crescimento para você. Deus está dizendo que tem negócio com você, que tem projetos com você, que tem ministério com você. E aí você vai buscar um filho de Belial lá fora que não quer saber de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Você vai vir domingo para a igreja e a pessoa que você escolheu vai para o carnaval. Que comunhão é nisso? Então, queridos solteiros, saibam escolher, não escolham pela aparência. É claro que quando eu olhei a Jaque, eu vi, que gata. Meu Deus. Melhor que ganhar na Mega Sena é conquistar o coração dessa mulher. É claro que a gente vê a aparência, mas o que fez eu decidir casar-me com ela e ela casar comigo foi a convivência e verificar que nós tínhamos princípios em comum, que ela nasceu, conheceu a Jesus, cresceu na igreja e tinha projetos
muito parecidos com os meus. Projeto de família, propósitos que convergiam. É isso que você precisa pensar, então tome cuidado. Vamos lá, mas rapidinho eu já termino aqui. Não estou correndo, é porque eu quero que vocês compreendam esses 2 primeiros pontos. Por isso que eu me alonguei, porque são primordiais para as vossas vidas. Primeiro, o relacionamento com Deus. Segundo, o relacionamento com o cônjuge. Qual a terceira prioridade? Relacionamento com a família. E eu separo isso, irmãos, porque o cônjuge vem primeiro dos filhos. Tem que vir. Primeiro o esposo, primeiro a esposa, depois os filhos. Primeiro o esposo, depois a esposa, depois o sogro, a sogra, o pai e a mãe. Pastor, você está dizendo que nós não devemos amar? Muito pelo contrário, você deve amar os seus filhos incondicionalmente. Você deve honrar os seus pais acima de qualquer coisa, não acima de Deus e nem do seu cônjuge. Deixará o homem o pai e a mãe e vai unir a sua mulher. Vivam a sua vida. Amém? Prioridade é a família. O terceiro, ensinar os filhos. Olha que coisa linda. Ensinar os filhos a viver a vida deles de tal forma que eles sejam capazes de honrar a Deus. Essa é a nossa missão na terra, enquanto pais e os futuros papais aqui. Qual que é a nossa missão? Ensinar os nossos filhos a viver a vida deles de tal forma que eles venham honrar a Deus, que eles sejam capazes de se relacionar com Deus e se relacionar com você. Priorize isto. Não afaste os seus filhos, não jogue os seus filhos fora. Busque o coração deles para que eles sejam capazes de se relacionar com Deus e se relacionar com você. Tem muitos pais, muitas famílias que têm perdido os seus filhos. Sabe por quê? Porque não priorizaram um relacionamento de qualidade. Porque morar debaixo do mesmo teto não significa que o relacionamento é de qualidade. Nós precisamos ter um relacionamento de qualidade com os nossos filhos, seja em qual fase da vida eles estejam. Amém, meus queridos? Ontem nós demos um passo importante no projeto Pedal do Lourenço. Tem 7 anos, precisamos fazer esse menino, a esposa aí, precisamos fazer esse menino andar de bicicleta. Tem que aprender a andar de bicicleta. E ontem nós fomos para o parque, eu cansado, irmãos, mas correndo ali atrás da bicicleta, segurando o banquinho, e ele falando: vai filho, olha para frente, cuidado, pedala, força, tal. Daqui a pouco ele está andando sozinho com a bicicleta. Isso é lindo. Então não percam, meus queridos, as oportunidades. É o que a Bíblia diz: não percam as oportunidades que Deus te dá de se relacionar com seus filhos, com a sua família. Relacionamento de qualidade, de conversar. A Estela é conversadeira, pelo menos com a gente lá da família. Então bota ela na garupa da bicicleta e ela vai falando, fala sobre a boneca, sobre a neném, fala sobre a escola, fala sobre tudo, e eu vou dando trela para ela. Isso é lindo, meus queridos. Então não negligencie. Tem pessoas que trabalham tanto e ganham tanto dinheiro e perdem os seus filhos dentro de casa. Tem pessoas que se tornam tão religiosas e botam um cabresto na vida, um peso na vida da esposa, do esposo, dos filhos, que quando eles crescem, eles se afastam de Jesus, porque vão dizer: eu não quero esse Jesus que coloca peso. Mas a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Jesus vai dizer: tome sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém, meus queridos? Então, primeira prioridade qual que é? Primeira prioridade é relacionamento com Deus. Segunda é relacionamento com Deus. Terceiro, a minha família. Quarto, profissão deve ser uma prioridade na nossa vida. Nossa vida profissional, utilizar as suas aptidões para a provisão das necessidades da sua família, entendendo que o meio de sustentar a sua família é o meio de estar servindo a Deus. Nós servimos a Deus enquanto estamos trabalhando. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui, Efésios 6,
Versículo 5, olha o conselho de Deus para a nossa vida profissional. Conselho de Deus, Efésios 6,5 diz, aqui na tradução NVI está escravos. Efésios 6,5, escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e amor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Então você que é funcionário, respeite o seu patrão com respeito e temor, com sinceridade de coração, como você estivesse fazendo para Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Que lindo! Então, enquanto eu estou ganhando o meu din-din para sustentar minha família, eu estou agradando a Deus, eu estou fazendo como se estivesse fazendo para Deus. Aí continua, você que é patrão, sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Versículo 8, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Versículo 9, vocês, senhores, tratem os seus servos da mesma forma. Os empresários aqui, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu, e Ele não faz diferença entre pessoas. O que Jesus nos convida é: priorizem sua vida profissional, mas não esqueça da palavra. Não esqueça que lá onde você trabalha, a maneira como você trata os seus clientes, a maneira como você trata os seus funcionários, a maneira como você trata o seu patrão, você deve tratar como se estivesse lidando com o próprio Deus, porque Ele vai recompensar cada um segundo a sua maneira, a sua obra. Irmãos, e quando a gente faz isso, é maravilha. Talvez o que falte para você crescer profissionalmente é entender que a sua profissão diz respeito à sua vida com Deus. Amém? Sejam cheios do Espírito Santo. E por último, para terminar, ministério. O que é o ministério? Alguém vai dizer, é o serviço no reino de Deus. Amém? Faz sentido? Ministério é a forma como eu sirvo no reino de Deus. Mas eu quero ampliar esta visão de ministério para a sua vida. Ministério é projetar a vida de Jesus nas outras pessoas. Enquanto eu prego, eu estou exercendo o ministério que o Senhor colocou na minha vida. Mas o que eu quero fazer aqui? Falar palavras, trazer palavras persuasivas para te convencer de algo? Não, eu quero projetar a vida de Jesus na sua vida, para que você ande conforme a vontade de Deus. Se eu digo para você que Deus tem coisas grandes para a sua vida e que o seu ano será um ano de crescimento, não é para você se gabar e nutrir um sentimento egoísta, mas tudo para a glória de Deus. O que eu quero, irmãos, o meu desejo e objeto da minha oração é que você, ao longo desse ano, dobre os seus joelhos e diga: obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por mim e em mim. Obrigado, Jesus, porque pela transformação que o Senhor tem gerado. Obrigado pela tua palavra. Não é a palavra do pastor, não são as palavras dos pastores e dos obreiros. Aqui é a palavra dele. É Ele que te transforma, é Ele que te liberta, é Ele que te cura, é Ele que te faz caminhar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus tem crescimento, meus queridos, para todas estas áreas. Diga amém. Amém. Deus tem crescimento para a sua vida com Deus. Diga amém. Amém. Deus tem crescimento para a sua vida conjugal. Diga amém. Amém. Deus tem crescimento para a sua vida em família, relacionamento com pais e filhos. Diga amém. Amém. Deus tem crescimento para a sua vida profissional. Diga amém. Amém. Deus tem crescimento
crescimento para a sua vida ministerial. Amém. Amém, meus queridos. E como nós iremos alcançar esse crescimento? Buscando o Espírito Santo. Não vos embriaguem com vinho em que há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com louvor. Se você recebeu a palavra, diga obrigado, Jesus. Obrigado por todas as coisas. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Converse com o Senhor.